Oi, oi, gente! Estamos aqui para o famigerado vídeo das leituras do mês de fevereiro. Foi um mês bem intenso de leituras. Não li tantos livros quanto li em janeiro, mas acredito que foi uma quantidade bem satisfatória. E na real, assim, se tu leu um livro só no mês de fevereiro, já tá super no lucro. No meu mês, a gente teve clássicos da literatura brasileira, clássico infantil, que não é tão infantil assim, a gente já vai falar sobre ele. Tivemos teologia e, como sempre, um pouco de caos no meio disso tudo. Caos psicológico dos bons. Então bora compartilhar tudo que eu li no mês, as minhas opiniões sinceras e, é claro, se eu recomendo ou não. Já vamos começar com um clássico da literatura brasileira, que é uma verdadeira pedrada. Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse livro bem antigo, super antigo, que muitas escolas pedem para os alunos lerem, muitas universidades pedem no vestibular. Eu mesma já tinha lido esse livro quando eu fui prestar vestibular pela primeira vez, mas eu confesso que eu não li esse livro com os mesmos olhos que eu estou lendo agora. Eu era muito nova, não tinha tanta bagagem literária, nem bagagem de vida mesmo, principalmente, não que eu tenha muito agora, mas com 16, 17 anos eu tinha menos ainda. Então dessa vez com certeza foi muito mais impactante, eu entendi muito mais do que da primeira vez que eu li, levando em consideração principalmente que eu já tinha lido alguns contos do Machado no mês de janeiro para me preparar para ler Dom Casmurro. Eu falo um pouco melhor sobre isso, sobre a leitura de livros clássicos, nos lidos de janeiro. Vou deixar aqui nos cards o vídeo, caso tu ainda não tenha visto, clica aí depois e dá uma olhadinha. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Bento Santiago, ou o Bentinho para os mais íntimos, que decide escrever as memórias dele ali para relembrar a sua história, reconstruir essas memórias que ele tem e, quem sabe, conseguir justificar as suas desconfianças. O Bentinho acaba casando com a Capitu e um dos temas centrais do livro, se não a maior questão, é se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Eu já deixo a minha opinião aqui, não vou me estender porque precisaria gravar um vídeo falando apenas sobre isso, mas na minha humilde opinião, sim, galera, pra mim, a Capitu traiu o Bentinho. Eu sei que a maioria das pessoas não concordam com isso, acham que realmente é loucura da cabeça dele, mas juntando alguns pontos que eu fui pegando ao decorrer do livro, eu sou do time que acha que ela traiu, sim. Mas eu pretendo ler esse livro novamente, quem sabe até esse ano, pra ver se a minha perspectiva vai continuar a mesma, porque eu sei que muita gente lê e vai mudando de perspectiva conforme vai lendo. Então, por enquanto, eu sou desse time, mas talvez no futuro eu mude de opinião. O Bentinho é o narrador dessa história, então tudo o que a gente lê é do ponto de vista dele, é da perspectiva dele, e é justamente por isso que começa a vir o questionamento. Será que a gente pode confiar em tudo que ele tá falando? Afinal de contas, ele tá contando a versão dele dos fatos. O livro mostra muito um ciúme excessivo do Bentinho pela Capitu e fala muito sobre como esse ciúme e essa obsessão pode vir a destruir um relacionamento. E sutilmente também o Machado critica muito a sociedade da época, especialmente ao que diz respeito ao casamento, ao papel da mulher na sociedade e também sobre a elite brasileira da época. Gente, o Machado, ele é genial. Quando a gente começa a se aprofundar mais nas obras dele, a gente começa a perceber que ele realmente é o que é, porque tem um motivo. Ele é um gênio, um gênio da escrita brasileira. Ele é irônico, ele fica jogando pistas no meio do livro para que a gente tente juntar as peças e deixa muita coisa em aberto para o leitor interpretar. E eu adoro esse tipo de livro. A gente não tem uma resposta definitiva sobre a Capitu, sobre se de fato ela traiu ele ou não. Isso nunca foi escrito, o Machado nunca falou a respeito disso, então a gente só fica com as suposições mesmo e com a nossa visão das coisas. E se tu já leu Dom Casmurro, me conta nos comentários. Tu acha que traiu ou não traiu? Coloca aí pra mim. O segundo livro é Eu, Meu Pavio Curto e Deus, da Lisa Beveri. Eu vou deixar só a fotinho dele aqui, porque eu não estou com o livro em mãos, eu emprestei. Sim, gente, eu empresto meus livros quando me pedem emprestado. Eu não sou a pessoa que, não empresto livros. Eu empresto e depois eu cobro da pessoa pra ela me devolver. E se ela não me devolver também, azar, eu compro outro. Eu não sou assim apegada, sabe? Eu acho que a gente tem mais é que emprestar mesmo, deixar as pessoas lerem. E eu só peço pra ter cuidado pra me devolver, mas eu estou ciente que quando eu tô emprestando, talvez o livro não volte e tá tudo bem, eu corro esse risco mesmo. Mas é por isso que eu não tô com ele aqui, então eu vou deixar só a foto. Esse livro trata de um tema que nós mulheres passamos muita dificuldade. Eu sei que nem todas, isso depende muito do temperamento de cada mulher. Algumas são mais esquentadinhas que outras, mas eu acho que a mulher, de um modo geral, ela tem essa tendência a sentir um pouco mais de raiva, a ser um pouco mais esquentada. E o livro fala sobre como a gente lida com essa raiva
de forma saudável, de forma bíblica. A Lisa compartilha várias experiências dela e nos conta de que forma ela aprendeu com essas experiências, com essas situações, e de que forma Deus trabalhou essa questão nela. O livro fala que a raiva em si, sentir raiva, se irar, não é pecado em si, mas o que a gente faz com essa raiva, o que a gente faz com essa ira, é o que vai determinar se nós vamos estar pecando ou não. Ela fala muito sobre como algumas feridas emocionais que a gente carrega, coisas que aconteceram com a gente, pode alimentar essa ira cada vez mais e nos leva a refletir sobre quais são os gatilhos que estão por trás disso. Eu não gosto muito dessa palavra gatilho, eu acho que a galera usa assim de forma exagerada, mas é isso, ela mostra quais gatilhos podem estar desencadeando essa raiva na gente. E por fim também nos aconselha, nos ensina como a gente pode entregar isso pra Deus e sermos realmente transformadas. Se tu é uma mulher que tem um pavio curto, assim como meu pavio é bem curto, gente. Ele já foi mais curto. Uma vez ele praticamente não existia, mas hoje ele tá um pouquinho mais comprido e esse livro me ajudou de certa forma. Eu não dei 5 estrelas pra ele porque eu acho que ele não é tão profundo, ele é um pouco superficial. Dei 4 estrelas, mas eu acho que dependendo daria ali umas 3,5. Mas eu dei 4 porque foi uma leitura gostosa também. Eu li bem rapidinho, acho que eu li em uma semana. Então, por isso eu dei 4 estrelas. Porque eu considero também não só o conteúdo do livro, mas o quão fluido ele é, o quão gostoso de ler ele é. Então, levando tudo isso em consideração, 4 estrelas. O terceiro livro é um clássico, Alice no País das Maravilhas. Deixa eu focar aqui. Alice no País das Maravilhas é um clássico da literatura infantil, mas esse é o livro que eu falei, que é infantil, mas nem tão infantil assim. Ele foi escrito em 1865 pelo Lewis Carroll, que acompanha as aventuras da Alice, uma menina super curiosa que começa a perseguir um coelho, cai na toca dele e vai parar num lugar muito louco, cheio de personagens excêntricos e situações completamente sem sentido. No livro, a Alice passa o tempo inteiro tentando entender aonde ela está, que lugar que é aquele, o que está acontecendo, e também entendendo a si mesma. Então é um livro muito reflexivo. Várias partes do livro não são literalmente aquilo que está acontecendo, mas tem uma mensagem bem subjetiva, algo que a gente aplica realmente para nossa vida. O Lewis Carroll brinca muito com as palavras e com a lógica, fazendo várias críticas também à sociedade da época. Não vou me demorar muito falando sobre esse livro, porque realmente é muito conhecido e talvez até muito mais conhecido pelo filme. E, gente, me desculpe, mas eu realmente prefiro o filme, tá? Eu gostei mais do filme, já vi diversas vezes. Tem os 2 filmes, né? Tem Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, mas o primeiro, pra mim, é infinitamente melhor. E eu gostei mais do filme e essa é uma das razões que eu dei 4 estrelas pro livro também. E a outra razão é porque o Lewis, ele era britânico, então muitas coisas escritas ali fariam muito mais sentido se eu estivesse lendo na língua inglesa. E mais que isso, se eu fosse inglesa, porque eu iria entender coisas da sociedade e ainda mais da sociedade da época, então o livro teria um pouco mais de sentido em certas partes. Eu não sei se vocês conseguiram compreender aqui, mas é isso, eu acho que se eu tivesse lido na língua inglesa, na versão original, seria melhor ainda, e é por isso que eu dei nota 4, realmente teve algumas coisas ali que eu olhei e boiei, sabe, eu li e fiquei, não entendi isso aqui. E aí tem a explicação no rodapé, falando que aquela ali é uma situação, algo da cultura britânica, e aí sim, talvez faria sentido se eu fosse britânica, mas não sou. Essa versão que eu li é a tradução do Monteiro Lobato, então é uma tradução bem legal. O Monteiro Lobato é um gênio também, e eu gostei bastante dessa versão, gostei bastante de ler a história, mas por conta de todos esses motivos que eu falei pra vocês, eu dou nota 4, mas eu acho que todo mundo deve ler pelo menos uma vez na vida Alice no País das Maravilhas. Agora, indo totalmente pra um outro lado, a gente tem Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, do Jonathan Edwards. Este livro é, na verdade, um sermão pregado em 1741 pelo Jonathan Edwards. Galera, 1741, faz muito tempo. O Jonathan Edwards foi um dos principais líderes do movimento do grande despertamento nos Estados Unidos, um grande avivamento que teve nessa época, e é um dos sermões mais famosos da história cristã. Na época que foi pregado, causou um grande impacto e levou muitas pessoas a se arrependerem dos seus pecados e reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. A gente tem histórias, né, que nessa época muitas pessoas, ao ouvir esse sermão, começavam a chorar e clamar por salvação. Então, realmente, teve um papel muito grande nesse despertamento
nessa época lá nos Estados Unidos. Muita gente acha esse sermão pesado e eu sou uma dessas pessoas. Ele realmente é um sermão muito pesado, mas ele não foge da verdade. Ele fala sobre a ira de Deus, que ela existe, ela é real, e ela será derramada sobre todos aqueles que não reconhecerem Jesus. Nos mostra que a salvação, a palavra, a mensagem da salvação é algo muito sério e muito urgente, porque as pessoas estão indo para o inferno, aos montes. E o Edwards coloca, ele dá um exemplo, né, como se a humanidade, as pessoas estivessem suspensas sobre o fogo do inferno, e a única coisa que não deixa elas perecerem, elas caírem no inferno, é a mão de Deus, as segurando. Ele enfatiza que Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, mas que a sua ira contra o pecado não pode ser ignorada. Então, assim, ó, a gente vê muito as pessoas falando sobre o amor de Deus, e realmente a gente precisa falar sobre o amor de Deus, mas a gente pouco vê as pessoas falando sobre a ira de Deus que vai ser derramada sobre os pecadores. Então, o Edwards nos lembra que Deus é juiz também. E a mensagem central do livro é a necessidade de arrependimento. Gente, ele é um sermão bem rapidinho de ler, tá? Eu acho que tem 78 páginas, se eu não me engano. É realmente bem rápido e vale cada linha, mas prepare-se, tá? Realmente esteja bem preparado pra ler isso aqui, porque tem que ter estômago forte. Mas eu recomendo demais e com certeza 5 estrelas realmente me impactou muito. Agora vamos pra mais um livro que não está em minhas mãos. Vou deixar aqui também a foto. Eu emprestei esse livro pra minha mãe. Eu até tenho dois, eu tenho 2 unidades desse livro. Uma tá emprestada pra com a minha mãe e a outra é do meu marido. Nós temos um de cada porque a gente estudou o livro à parte. Então o outro livro tá com ele. Eu tô sem nenhum aqui, então também vamos lá, uma foto aqui do livro. Viciados em Si Mesmo, do Larry Crabb. E galera, este livro tem um vídeo já aqui no canal falando sobre ele, vou deixar aqui nos cards. Na verdade eu não aprofundo muito sobre o livro em si, eu falo sobre o tema do livro, mas querendo ou não, vocês vão entender ali sobre o que se trata. Então eu não vou ficar falando muito aqui sobre ele de novo, tá? Vocês deem uma clicadinha ali no card e vejam o vídeo lá. Mas basicamente esse livro trata sobre como a sociedade moderna e sociedade atual, inclusive muitos cristãos, vivem uma vida obcecados em si mesmos, colocando seus desejos acima de tudo, inclusive acima de Deus. Esse livro leva a gente a refletir muito sobre quais são as nossas motivações e as nossas prioridades, e desafia o leitor a sair dessa bolha do eu e a viver o cristianismo de verdade, um cristianismo que se doa pelos outros, centrado em Deus e não nas suas próprias vontades. É um baita livro, eu super recomendo, 5 estrelas também. Aí a gente vai pra Verity, da Colleen Hoover. Também já tem vídeo aqui falando só sobre esse livro. É um baita vídeo, eu esmiuço o livro completamente. Tem uma parte sem spoilers, outra parte com spoilers. Tem as minhas teorias sobre o livro. Assista o vídeo também, vou deixar nos cards. Esse é um livro que é um thriller psicológico. Foge completamente do estilo romântico da autora. A gente sabe que ela é uma autora bem consagrada, bem renomada de romances. Ela escreve muitos romances, mas esse aqui é diferente. Ele realmente foge, assim, de tudo que ela já escreveu. A gente vai acompanhar a Lowen, que é uma escritora que é convidada a finalizar os livros de uma outra escritora muito famosa, que é a Verity, porque a Verity não tá podendo terminar, ela sofreu um acidente e então a Lowen tem essa oportunidade e aí começa a acontecer vários babados no meio dessa história. Eu não vou ficar aqui falando mais sobre esse livro, mas é uma narrativa viciante e se tu gosta de um livro cheio de reviravoltas, cheio de suspense, cheio de teorias bizarras, esse livro é pra ti. Tem final aberto, que deixa ali espaço pra gente fazer as nossas considerações. Tipo Dom Casmurro, que eu falei, a mesma coisa, o final termina ali, a gente não sabe muito bem o que pensar, é um final aberto. E eu amei, galera, foi uma das minhas melhores leituras desse ano, então nota 5 com certeza. Seguindo no ritmo da Colleen Hoover, a gente tem todas as suas imperfeições. Esse aqui finalmente tô com o livro em mãos, né, não vou precisar botar foto, tá aqui. Esse aqui eu li em um dia, o Verity eu também, tá, li em um dia só. Esse aqui eu também li em um dia. E já tem vídeo também falando sobre ele, eu falo sobre o livro e falo sobre o que a gente pode aprender com ele. Tô deixando nos cards também. Não esquece depois de assistir esse vídeo, ir lá assistir esses outros pra tu entender melhor sobre cada um desses livros, entender um pouco mais sobre o que eles falam. Esse Diferente de Verity é um livro romântico, super dramático. Eu não sou muito chegada em livros dramáticos, mas esse aqui realmente é maravilhoso. Me prendeu do começo ao fim. E o tema abordado aqui é casamento. Casamento, amor e fala muito sobre fertilidade também. A gente tem uma personagem que tem problemas com fertilidade. Então a gente vai acompanhar toda essa história da Queen e do Graham.
A narrativa alterna entre passado e presente, mostrando como eles se conheceram, como se apaixonaram, como chegaram à situação que eles estão atualmente. Eu amei esse livro porque ele retrata várias situações verdadeiras de relacionamentos, principalmente do casamento, aborda questões super profundas e tem um final muito impactante e reflexivo. E esses foram os livros do mês de fevereiro. Foi um mês bem variado, como sempre, com literatura clássica, teologia e um pouco de romance com terror psicológico. Agora eu quero saber de vocês. Já leu algum desses livros? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o teu like, porque isso ajuda o canal demais. Se tu não é inscrito ainda no canal, se inscreve e já aproveita e ativa o sininho de notificações também, para não perder nenhuma novidade. Beijos, fiquem com Deus!